num mundo onde deuses e demônios se enfrentaram há mais de um século, quando o rei demônio Wo-Sun iniciou um ataque. Ele liderou um exército de criaturas com o objetivo de invadir o reino dos deuses, desencadeando a grande guerra entre deuses e demônios, um conflito épico. Em meio a esse conflito intenso, o deus da guerra Shutian, guardião do templo ocidental, lutou sozinho contra todo o exército, derrotando um grande número de inimigos. Contudo, quando a guerra parecia pender a favor dos deuses pelos esforços corajosos de Shutian, o deus da guerra foi traído por um demônio celestial. Este último o atacou pelas costas, ceifando sua vida. O espírito de Shutian se dividiu em 72 pedaços, dispersando-se por todo o mundo mortal. Essa divisão fez com que a guerra pendesse completamente a favor dos demônios, alterando o curso do destino. Diante dessa situação crítica, o deus Xidia não teve outra escolha senão usar todo o seu poder para selar deuses e demônios no vazio do templo ocidental. Agora, somente com o poder do deus da guerra, Shutian, o selo do vazio poderá ser aberto e os deuses salvos, restaurando assim o equilíbrio nas doutrinas budistas. Atualmente contemplamos uma paisagem desértica. Entre as montanhas, uma pequena casa de madeira com telhado de palha se destaca. Lá dentro, duas crianças, Xiaosheng e seu irmão mais velho, Yuan Zhen, estão assustadas devido aos tremores que começaram a ocorrer. Yuan Zhen tranquiliza seu irmão mais novo, garantindo-lhe que o pai os protegerá. À medida que os tremores se intensificam, Yuan Zhen coloca seu irmão dentro de um cesto, carrega-o como uma mochila e corre para fora da cabana buscando segurança. Enquanto isso, um homem com um cajado confronta um demônio que empunha uma corrente com uma rocha gigantesca na ponta como arma. Apesar da luta feroz, o demônio atinge o homem, arremessando-o violentamente contra uma montanha. Observando a situação, Yuan, armado com duas espadas de madeira, decide ajudar seu pai. Justo nesse momento, o demônio tenta atacar Yuan, mas o pai reage rapidamente e bloqueia o ataque com seu cajado, protegendo o filho. Com um movimento rápido, o pai envia gentilmente seus dois filhos para um lugar seguro no topo de outra montanha. Enquanto isso, a batalha prossegue, e o demônio executa um golpe poderoso que faz o homem cair de joelhos. Ele transforma seu cajado em nunchakus, enrola-os no braço do demônio e, após fazê-lo perder o equilíbrio, desfere uma joelhada no rosto. Tenta estrangular o demônio com as correntes, mas devido à enorme força do monstro, elas se rompem, arremessando o homem pelos ares. Reativando-se, o homem chuta os pedaços de sua arma, transformando-os em projéteis. Em seguida, ele lança um feitiço, cercando o demônio com os fragmentos e ora para que o céu e a terra se unam a ele para derrotar o demônio, com toda a sua força. Uma misteriosa energia elétrica emana dos pedaços da arma quebrada, prendendo os braços e o pescoço do monstro. Após fechar o punho, as montanhas ao redor formam uma mão que se fecha sobre o demônio, aprisionando-o sob uma pilha de rochas, sem chance de fuga. O pai se reúne com seus filhos e pede que corram. Ele explica a Yuan que é um demônio que caça caçadores de demônios e atende pelo nome de Asura. Após se afastarem da área, chegam a um lugar que se assemelha a uma árvore gigantesca, cujos galhos formam caminhos, uma visão impressionante. Ao chegarem, eles devem descer em uma estranha caverna que leva a um templo subterrâneo. O homem libera uma espécie de selo, abrindo a porta celestial do Palácio Imperial, um portal místico. Nesse momento, raízes se retraem da área, revelando duas espadas fincadas em uma espécie de monumento antigo. O pai pede a Yuan que pegue uma das espadas. Ambos removem as espadas, que começam a brilhar ao serem retiradas do pedestal, abrindo o chão à frente deles e revelando uma pequena caixa dourada e misteriosa. O pai diz a Yuan que lá dentro há algo importante que ele deve entregar ao seu irmão mais novo no futuro, pois aquele objeto é o destino de Xiaosheng. Em seguida, o pai lhe entrega a outra espada e diz que são espadas de caçadores de demônios, passadas de geração em geração com grande valor. Embora ele possa não se sentir digno delas no momento, o homem tranquiliza Yuan, dizendo-lhe que o treinou com a espada desde criança, na esperança de que ele se torne o verdadeiro proprietário dessas espadas, um mestre espadachim. Ele confia que será o melhor caçador de demônios escolhido pelos céus. O lugar começa a tremer violentamente. O demônio foi libertado. Pai e filhos decidem correr por um túnel, buscando escapar rapidamente. Eles chegam a uma ponte sobre um lago de lava que se revela ser o túmulo dos antigos caçadores de demônios. Nesse momento, o demônio surge subitamente pelo teto e atinge o caçador com grande força, um golpe devastador. No entanto, ele realiza um encantamento, lançando estranhas lâminas de luz contra ele. Em seguida, ele conjura outro feitiço que faz com que placas cerquem o demônio, envolvendo-o em uma esfera e selando-o na lava. Um destino terrível. Para o alívio das crianças, quando a fumaça se dissipa, o guerreiro está a salvo. Após o som de um sino, uma mão feminina perfura o peito do homem. Ele fica surpreso por não entender como ela penetrou a barreira, mas ela revela que estava lá dentro desde o início, observando tudo.
Ele simplesmente não conseguiu percebê-la. O homem cai de joelhos, olha para seus filhos e decide gastar seu último suspiro para salvá-los. Ele pede a Yuan Zhen que proteja seu irmão e lança um feitiço final que cria tábuas de luz ao redor das crianças, formando uma barreira mágica e impenetrável. Sua intenção é enviá-los para um lugar seguro, mas nesse momento a garota demônio afirma que eles não escaparão e ataca a barreira, causando um corte na bochecha do menino. Apesar de sua tentativa falha de matá-los, o feitiço atinge seu objetivo, protegendo-os. Para a Degdrut PX, a alegria de seu pai, com seu último suspiro, ele consegue salvar seus filhos e lhes confia a missão de salvar o mundo. Vários anos se passaram desde então, e podemos ver os irmãos que cresceram e amadureceram. Eles encontram um jovem monge que finge ser um caçador de demônios, mas na verdade é um golpista astuto. O monge e um demônio lagarto têm enganado os aldeões por dinheiro. Os irmãos descobrem a verdade, confrontam o monge e decidem dar-lhe uma lição merecida. Eles o amarram, vestem-no como um demônio lagarto e o deixam com uma cauda reptiliana decepada que parece se mover no chão, expondo suas atividades fraudulentas. Pela manhã, observamos que ambos os irmãos realizam uma espécie de cerimônia para oficialmente tornar Sheng um homem, pois ele atingiu a idade de 14 anos, um rito de passagem. Através de um ritual especial, seu irmão mais velho polvilha pó dourado sobre ele, fazendo com que um dos talismãs comece a envolvê-lo para conceder-lhe poder para erradicar o mal, marcando assim sua transformação em um caçador de demônios, um novo guerreiro. Após uma breve conversa em que o novo caçador expressa descrença em merecer tal título e poder, seu irmão revela que o pai o deixou sob seus cuidados e se sacrificou para protegê-lo de um demônio extremamente perverso e perigoso. Posteriormente, ele entrega o que o pai lhe legou, e ao abrir a caixa, Sheng encontra apenas um pequeno objeto metálico com alguns detalhes gravados. Quando ele pergunta ao irmão sobre a natureza desse objeto, ele responde que se lembra do pai dizendo que era o seu destino, algo muito importante. Mais tarde, um homem idoso chega correndo em desespero, implorando por ajuda para sua aldeia, pois uma névoa súbita e misteriosa surgiu e aqueles que nela entram não saem mais, um mistério assustador. Na aldeia, há rumores de que é obra de um demônio gato. Então, mais uma vez, o velho pede a ajuda deles com um saco de moedas na mão. No entanto, isso não parece interessar aos dois irmãos, pois eles acreditam que pode ser um truque para enganá-los, uma armadilha. Enquanto ignoram o velho e o empurram para o lado, ele deixa cair o saco de moedas no chão e um pequeno sino rola para fora. Isso chama a atenção de Jen, que começa a recordar tudo o que aconteceu no passado com a garota demônio, um momento crucial. Enquanto o velho recolhe as moedas do chão, Jen agarra firmemente seu braço e pergunta de onde veio aquele sino. Finalmente, eles decidem ir para a aldeia, onde observam uma névoa intensa e densa, cobrindo tudo. Ao entrarem na aldeia, os irmãos percebem que a névoa se adensa à medida que avançam. Sem perceber, eles se separam, e uma voz feminina pergunta a Jen quem ele procura. Ele responde perguntando sobre a origem de um sino e oferece deixá-la viver se ela deixar a cidade, uma proposta inesperada. Em resposta, a mulher lança uma saraivada de ataques contra Jen, que consegue desviar de todos eles. Nesse momento, ela se revela como a agressora, um demônio gato tentando golpear o caçador de demônios várias vezes, finalmente arranhando suas costas, um ataque traiçoeiro. Diante disso, Jen se concentra ignorando as distrações e executa um ataque giratório semelhante a um tornado que dispersa a névoa circundante. Ele derruba a garota demônio, que, assustada, implora para que ele não a mate, pedindo por sua vida, explicando que ela apenas caçava pássaros para se alimentar e que as pessoas desaparecidas simplesmente se perderam. Ela tenta seduzi-lo, mas Jen a questiona sobre a origem do sino, buscando a verdade por trás do mistério. Ela afirma tê-lo encontrado por acaso e desconhecer sua origem. Decidindo poupar o demônio, ela aproveita a oportunidade para atacá-lo pelas costas. Antecipando suas intenções, Jen a derrota com um hábil movimento de espada e o demônio desaparece sem deixar rastros. Enquanto isso, outro demônio gato confronta o jovem Sheng, arremessando-o no ar e expressando decepção ao descobrir que o caçador de demônios é apenas uma criança. Enfurecido, Sheng pega um galho do chão e desafia o demônio, mostrando sua coragem. Observando a distância, seu irmão considera essa luta como o teste final antes de sua graduação. O demônio gato ataca repetidamente, mas Sheng bloqueia cada golpe com sua arma improvisada, demonstrando grande habilidade. O demônio sugere que é inútil lutar, pois sua irmã provavelmente matou seu irmão mais velho. No entanto, Sheng está convencido de que seu irmão não perderá. Ele consegue golpear a criatura várias vezes, mas ela, enfurecida, aumenta sua velocidade, infligindo cortes e quebrando o galho com o qual o menino se defendia. Pouco antes de cair, Sheng vê o objeto que seu pai lhe deu e o pega. O objeto começa a brilhar, emitindo grande poder e se estendendo em um cajado mágico. Sheng usa essa nova arma como uma lança, ressoando uma onda mágica que captura a atenção de vários personagens familiarizados com a lenda do deus da guerra. Um momento épico.
O pequeno bastão de ferro se transformou em um cajado dourado que consegue perfurar o demônio gato. Observamos que o demônio gato fica surpreso com a conexão que Xiao Sheng tem com a arma mágica, enquanto a criança jaz gravemente ferida, em estado crítico. Enquanto o gato tenta remover o cajado mágico cravado em seu corpo, mesmo que isso signifique perder uma de suas 9 vidas, Yuan Zhen entra em cena perguntando de onde vem o chocalho com curiosidade. Quando ele o faz soar, o gato parece entrar em transe e confessa que aquela pessoa lhe deu o sino, garantindo que, ao tocá-lo, Zhen e seu irmão Sheng aparecerão. Zhen pergunta novamente quem é essa pessoa e onde ela está, e o demônio começa a repetir a frase: "Mate o caçador de demônios e obtenha o fragmento espiritual." O chocalho começa a girar em alta velocidade e entra na boca do demônio, que parece estar aumentando o tamanho de seu corpo. Finalmente, o gato explode em pedaços. Após essa cena, 2 seres peculiares parecem ter estado observando tudo do além, com grande interesse. Voltando a atenção para nossos personagens, Sheng parece despertar e a primeira coisa que ele vê é seu irmão mais velho ao seu lado. A poucos metros de distância, a arma mágica jazia cravada no chão, sem nenhum vestígio do demônio gato que havia desaparecido. Enquanto Sheng pega a arma que parece encolher em suas mãos, a ideia persiste na mente de Zhen de que o gato havia mencionado o fragmento espiritual. Ele se pergunta que conexão isso poderia ter com a morte de seu pai, um mistério a ser desvendado. Nesse momento, à distância, surgem as figuras de 2 personagens, um com um semblante de porco e um cavaleiro bonito, mas peculiar. Sheng apresenta esses 2 suspeitos, afirmando que ele e seu irmão são caçadores de demônios, que foram contratados para ajudar a aldeia a eliminar o demônio gato, Yuan Lai, uma tarefa importante. A mulher com a máscara de porco, com pouco interesse em ouvir a história de nossos protagonistas, pede que ele entregue o objeto em suas mãos. Apesar de ter sido ferido pela explosão, Zhen se recusa a deixar seu irmão entregar o cajado dourado e revida atacando com suas espadas, mostrando sua determinação. No entanto, o ataque é violentamente frustrado pela mulher porco, que mais uma vez os obriga a entregar a arma mágica. Os meninos respondem que não darão nada à porca estúpida, irritando muito a garota e levando o jovem que veio com ela a intervir e acalmar a situação, evitando um conflito maior. Ele diz que não querem machucá-los e, de repente, tira o que seria uma espécie de tablete, lançando poderes de cura que reparam todas as lesões internas de Zhen. Agora então, de uma vez por todas, eles se apresentam formalmente. O rapaz se chama Xia Lu e ela é Zhu Tiaopo. Ambos são mensageiros celestiais. Eles explicam aos nossos protagonistas que o objeto mágico que o menino possui é chamado de Cajado Divino e pertence ao deus da guerra, Shu Tian, um artefato de grande poder. Mais tarde, Xia explica a história que ouvimos no primeiro capítulo. Ele confessa que com a arma divina, eles podem perceber os vestígios do espírito desse deus. Para revivê-lo, precisam encontrar os 72 fragmentos de seu espírito espalhados pelo mundo mortal e assim restaurar o budismo, uma missão sagrada. No entanto, Tia revela que a chave para encontrar os fragmentos é o cajado divino que pertence a Sheng. Zhen deduz que se eles abrirem mão do cajado divino, perderão a chance de encontrar aquela pessoa mencionada pelo demônio gato, uma oportunidade única. Portanto, ele fará todo o possível para não perder essa grande oportunidade. Xia explica a eles que, de acordo com o livro celestial, quem reunir a energia do céu e da terra pode despertar o cajado divino, um poder imenso. A presença deles não passa despercebida, pois não apenas os mensageiros celestiais podem perceber essa energia, mas também os demônios. O exército do rei demônio Boshun não ficará de braços cruzados esperando o momento certo. Zhen parece não se convencer com a história, irritando Zhu. A garota afirma que não há espaço para negociações e que eles vão levar o cajado divino, custe o que custar. Sob o olhar de Xia Lu, Zhu se acalma e explica em detalhes que se os demônios quebrarem o selo primeiro e liberarem seu exército antes que eles revivam o deus da guerra, será o fim de tudo, uma catástrofe iminente. O menino decide acreditar nessa história, indicando que, se ele entregar o cajado, a paz retornará aos 6 reinos. Sheng entrega a arma mágica. Embora Zhen pense que sem ela não conseguirão encontrar aquela pessoa, ele fica feliz pelo irmão, que não será exposto ao perigo por carregar este objeto particular consigo, um alívio para ele. Os irmãos se retiram do local em busca da recompensa por salvar a aldeia, mas Zhu os acusa de forjar o cajado divino. Parece que quando o objeto escorrega das mãos da criança, ele perde sua cor dourada, revelando sua verdadeira natureza. Eles chegam à conclusão de que o cajado escolheu Sheng como seu novo proprietário. Sem outra opção e determinado, o menino terá que acompanhar esses mensageiros celestiais. O cajado parece guiar o grupo em direção ao lado das montanhas, iniciando assim esta grande aventura cheia de desafios. Todos a bordo. Agora o grupo inteiro está a bordo da nave Pequeno Dragão Branco, atravessando zonas áridas, e nossos protagonistas parecem estar comendo como se não houvesse amanhã. Isso irrita Zhu, pois sabemos que ela é a mais rabugenta do grupo, como de costume.
Nesse exato momento, um alarme de advertência soa na nave. Um obstáculo no caminho acionou os freios de segurança, sacudindo todos os tripulantes lá dentro. Jen decide sair para investigar o que é, e consegue ver uma mulher no chão a poucos metros de distância em apuros. Ele corre para ajudá-la. Vendo-a ferida, decide levá-la ao pequeno dragão branco para tratar seus ferimentos. Mazu parece estar com ciúmes dessa bela mulher, e questiona por que ela estava sozinha no meio do nada, um lugar tão desolado. Agora mais calma dentro da nave, e com os ferimentos sendo atendidos, eles decidem perguntar o que havia acontecido. Ela lhes diz que estava caminhando e alguns bandidos tentaram roubá-la, esfaqueando-a no processo, um ataque brutal. Ela pede que a levem de volta ao desfiladeiro escuro, pois temem encontrar esses bandidos novamente. Nossos protagonistas explicam que estão indo precisamente para aquele lugar em busca de alguns fragmentos, e sob o olhar atento da senhora, Shia parece interromper Ju, dizendo que não é assunto da estranha senhora, que a propósito se chama de Ju. Shia sugere que descansem aquela noite e partam cedo pela manhã. Enquanto todos dormiam, no quarto estão Shang, Jen e Ji-ju. Esta última acorda e, aparentemente com uma estranha aliança, tenta atrair o cajado divino para si. No entanto, nesse exato momento, Shia aparece para interrompê-la, saindo do banho e confundindo o ambiente do quarto. Pela manhã, todos os tripulantes acordam para tomar café da manhã e continuar a aventura, cheios de energia. No entanto, nossos jovens irmãos receberam a notícia de que a senhorita Ji-ju havia partido cedo sem aviso, e isso não é tudo. O cajado divino também havia desaparecido. Em outra cena, vemos a senhorita Ji-ju com o cajado divino seguindo em direção a uma caverna escura. Lá, ela reflete sobre o propósito de sua missão e se lembra que dentro daquela caverna, sua irmã Zi-yang está amarrada. Ji-ju está cercada por um grupo de bandidos, e no topo está o líder deles ao lado de seu braço direito, uma situação perigosa. Eles propõem obter o cajado divino que estava nas mãos de nossos protagonistas e, em troca, libertarão sua irmã. Este líder parece possuir um dos fragmentos do espírito do deus da guerra, um poder cobiçado por muitos. Ele explica que o cajado divino é a arma mais poderosa do universo, e se ele o obtiver junto com o poder do espírito do deus da guerra, todos os demônios o obedecerão. Este bandido promete que, se ela entregar o artefato a tempo, ele libertará sua irmã cumprindo sua parte do acordo. No entanto, ele avisa que não pode garantir nada se ela se atrasar. Nosso grupo, sem perder tempo, segue para a Caverna da Aranha, onde Shia afirma que o cajado está localizado junto com a golpista, uma busca urgente. Enquanto isso, dentro da caverna, Ji-ju entrega o artefato e o líder, conforme prometido, liberta sua irmã mais nova. Mas assim que estavam prestes a sair, o braço direito do chefe bandido bloqueia o caminho deles, impedindo a fuga. Enquanto o líder ri, ele lhes diz que havia prometido deixar Zi-yang ir, mas não ela, e que tinham outra surpresa preparada. Ji-ju decide responder a essa decepção, atacando o líder desses bandidos para recuperar o cajado divino, com fúria. Assim que ela está prestes a ser atacada pelo braço direito do chefe, Ji-ju invoca o cajado divino, forçando o inimigo a recuar. A garota fica surpresa ao ver que o cajado divino não responde, deixando-a em apuros. Mas sem perder tempo, ela lança um ataque ao inimigo de sua aliança e escapa com Zi-yang. Esses dois bandidos conseguem se recuperar e correm atrás delas. As garotas tentam se defender da melhor forma possível, mas após uma intensa luta, o braço direito do líder consegue prendê-las em uma barreira de diamante, sem saída. Aparentemente, ele também possui habilidades espirituais e consegue deixá-las sem nenhuma forma de escapar. Podemos observar que Shia confirma, ao verificar seu tablete, que o cajado divino está dentro da Caverna da Aranha, um local perigoso. No entanto, ele esclarece que, embora esteja lá dentro, a parte mais desafiadora da jornada são as passagens dentro desta caverna. Jen sugere que se separem e rapidamente segue com seu irmão mais novo em busca do cajado com grande urgência. Apesar das dificuldades no caminho, Shang está confiante em conseguir encontrar Ji-ju, graças ao perfume da jovem. Os dois meninos chegam ao local onde Ji-ju e sua irmã estavam presas, e Ji-ju pede que não as machuquem, prometendo fazer o que eles pedirem, em desespero. Embora Shang pareça querer reagir a essa situação abusiva, seu irmão mais velho pede que ele espere, pois ainda não é o momento certo. O grande chefe liberta as garotas da barreira de diamante, e quando ele está prestes a se aproximar de Zi-yang, Ji-ju lança um ataque que atinge o rosto do inimigo com precisão. Isso enfurece o chefe, que responde atacando Ji-ju com todo o seu poder. No entanto, sua irmã se coloca no caminho do ataque, absorvendo todo o dano possível. Nessa situação, Jen e seu irmão lançam um ataque, mas uma explosão interrompe a luta, de forma abrupta. Finalmente, Tia e Kiao chegam. Este último lança um ataque poderoso contra Ji, que fica gravemente ferida. Jen intervém para evitar o impacto, afirmando que a senhorita Ji-ju é completamente inocente. Zen ordena a Ju que saia do local com sua irmã. Enquanto Shang tenta ajudar as duas irmãs, o braço direito do chefe inimigo tenta atacar, mas Zen o intercepta e o avisa que, se ele der mais um passo,
o eliminará usando seus 2 sabres afiados. O líder dos bandidos convoca todos os seus lutadores para cercar nossos protagonistas. Shao pede a Xia para resolver a situação, e ele lança um feitiço chamado Tornado de Vento, arremessando todos para fora da caverna. O líder bandido reage para impedir a fuga das irmãs, lançando um ataque de espinhos de rocha, mas este ataque se mostra inútil graças à proteção de Xia. Insatisfeito, o líder ataca novamente, mas Zen intervém com seus sabres, detendo o ataque. O braço direito do líder também tenta entrar na luta, ao que Shao Kahn responde. Enquanto isso, Xia lança um feitiço chamado Trovão Celestial. O braço direito tenta se proteger com sua barreira de diamante, mas Shao Kahn reage a tempo e o joga no aglomerado de poder criado por Xia, finalmente ordenando que o Trovão Celestial atinja o líder bandido. Os mensageiros celestiais pedem que deixem tudo em suas mãos enquanto os rapazes escoltam as irmãs em segurança, e Ziju se desculpa por enganá-los, devolvendo o cajado celestial. O líder dos bandidos parece não querer desistir, e lança um golpe contra Xia, que o desvia, e contra-ataca enviando um ataque de chamas vermelhas. O líder forma um escudo de rocha, e o ataque de Xia Lu parece estar indo em sua direção. Aproveitando que Xia baixa a guarda, o bandido tenta atacar, mas Shao Kahn intervém e ataca o inimigo com sua arma poderosa. Parece que o líder bandido tem muita resiliência, e Xia avisa que, embora mortais possuídos pelo espírito do deus da guerra não ganhem todo o seu poder, este inimigo não deve ser subestimado de forma alguma. O bandido lança um ataque de rocha, e Xia cria uma cortina de água que o atravessa facilmente. Em seguida, Shao Kahn lança um ataque com seu poderoso braço canhão, mas o inimigo consegue se defender com um escudo feito de pedras. Ele afirma que enquanto tiver rochas ao seu redor, qualquer ataque será em vão. No entanto, ele não previu que, ao tocar na água, Xia poderia enviar um ataque usando uma técnica de relâmpago, como veremos mais adiante. Para garantir o golpe final, Shao Kahn ataca com seu poderoso canhão de energia. No fim, eles conseguem derrotar o inimigo, e o espírito de Shu Qian é libertado. Fora da caverna, Jen, Sheng e Ziju são encontrados, e aparentemente a irmã mais nova ainda apresentava sinais vitais. Nesse momento, o homem de confiança do líder bandido aparece e se envolve em uma luta de espadas com Jen. No entanto, o inimigo parece desferir golpes duros, deixando Jen preso em uma barreira de diamante. Para piorar, o inimigo transforma Jen em uma estátua, mas quando tudo parece perdido, o cajado divino parece despertar e Sheng consegue quebrar a barreira de diamante e libertar seu irmão. O inimigo consegue recuperar o cajado, mas ele encolhe novamente. Isso faz com que o inimigo baixe a guarda e Jen lança um ataque letal. O inimigo fica surpreso com a velocidade dos ataques e parece ver uma semelhança com outro lutador. Mais uma vez ele baixa a guarda. O demônio insiste dizendo que vê uma semelhança e afirma que Jen era o herdeiro do caçador de demônios de lâmina dupla. Ele relata que 10 anos atrás, aquele homem ordenou a captura do caçador de demônios de lâmina dupla, e naquela época ele enfrentou o caçador e foi libertado. E quando ele estava prestes a revelar mais sobre aquele homem misterioso, aquele som de sino distinto toca novamente, e o homem de confiança do líder bandido morre, libertando assim o espírito de Shu Qian. À noite, depois de tudo o que aconteceu, dentro da nave Pequeno Dragão Branco, eles tentam curar as feridas de Xiang. No entanto, Xia diz que seus ferimentos ultrapassaram o limite de cura da magia celestial. Apesar disso, ele sugere outra forma de salvá-la: selar seu espírito, encontrar o Deus e pedir-lhe para curar suas feridas. Mas para isso, a garota deve deixar seu corpo atual e ser ressuscitada em outro corpo. Ziju concorda e tchacela o espírito de sua irmã no amuleto que ela usa. Todos se sentem angustiados, pensando que poderiam ter feito mais para evitar o ocorrido. No entanto, um novo amanhecer convida esses heróis a continuar sua aventura, adicionando também um novo membro, pelo menos por decisão de Jen. Podemos ver nossos amigos aventureiros chegando com a nave Pequeno Dragão Branco em uma nova cidade. Notamos que Sheng está com febre, e eles perguntam a Xia se ele conhece algum feitiço para reduzir a febre. Ele responde que Sheng não deve se preocupar, pois a causa de seu desconforto está ligada ao fato de que o cajado divino absorveu 2 fragmentos do espírito de Shu Qian ao mesmo tempo. Isso cria um certo fardo no espírito do proprietário, e como o jovem é mortal, ele precisa de um período de tempo para se adaptar completamente. Então, ao chegar à loja do Deus da Terra, ele tomará um remédio especial e estará claramente muito melhor. Depois disso, Ziju sai da nave com roupas leves devido ao calor. Ao ver sua figura atraente, Shao fica muito irritado e pergunta se ela não tem vergonha de se vestir assim. Ao que a mulher responde que só tirou a jaqueta por causa do calor. Depois de explorar a cidade um pouco mais, Zi percebe que Shao Kahn ainda está irritado, então ele sugere que ela também tire a jaqueta para se refrescar.
Finalmente, eles chegam ao seu destino, que é a loja Gideon. Z parece desapontado porque, em vez de se parecer com uma loja do Deus da Terra, ela se assemelha mais a uma loja de roupas, levantando dúvidas se realmente terão remédios para seu irmão. Xiao Pao chama de idiota e pede para ele examinar as letras de Gui para ver o que elas formam, então eles decidem entrar para verificar. Xiao chama o gerente da loja, que se revela um velho bastante estranho. Este sujeito tenta vender-lhes roupas até que finalmente percebe que são dois celestiais, mas o velho se distrai com a presença de Jiju e tenta mostrar-lhe um biquíni especial para sua figura. Isso irrita Xiao Pak e o soca. Em tom sério, o velho explica a razão da mudança nos produtos de sua loja, que está relacionada ao caos que surgiu no mundo desde que os demônios venceram a guerra. Cada vez menos clientes celestiais visitavam seu negócio, então ele teve que vender esses produtos mortais para sobreviver todo esse tempo. Após interagir com uma figura na mesa, a sala muda completamente, assumindo a forma que esperavam ver em uma loja do Deus da Terra. Sem esperar um segundo, Xiao pede ao velho alguns feijões celestiais e rapidamente os entrega a Sheng para aliviar sua dor, pois esses feijões têm o poder de aliviar a sobrecarga mágica. Depois disso, perguntaram ao velho por que, após tantos anos fechado, o forno industrial da Cidade do Fogo havia sido reacendido. Ele começou a contar uma história em que, há 100 anos, um enorme meteorito de fogo caiu do céu e aterrissou no forno industrial fechado. Desde então, o clima começou a mudar de uma forma muito estranha, fazendo com que cada dia, durante esses 100 anos, parecesse verão. Aquele meteorito massivo queimou por 300 dias antes de esfriar, tornando-se agora o novo forno industrial da Cidade do Fogo. Além disso, ele explica que o forno não pode ser desligado, pois toda a energia da cidade depende dele. No entanto, agora é controlado por uma força demoníaca chamada Grande Chama, e seu líder, Hu Shiyun, é o verdadeiro governante da Cidade do Fogo. Após ouvir essas palavras, Xiao fica irritado, pois não entende como, sendo um ser celestial, ele pode obedecer a um demônio. Ele explica que Hu Shiyun é um demônio de alto escalão que pode controlar chamas, e ele não ousa desafiá-lo. Então, Xiao pergunta a Sheng se ele está se sentindo melhor e pede para ele tirar o cajado divino e girá-lo. O garoto cumpre as ordens e, ao começar a girá-lo, o cajado emite ondas que desencadeiam uma reação do meteorito. Eles percebem que um fragmento do espírito do Deus da Guerra está onde o meteorito caiu. Deduzem que o poder do fogo está se manifestando dentro do demônio. O silêncio é interrompido quando Xung deixa o cajado cair no chão porque o pingente quebrou. Depois disso, eles decidem ir atrás do fragmento, avisando aos irmãos que desta vez enfrentarão um demônio de alto escalão com uma habilidade mágica bastante poderosa, que nada tem a ver com os demônios humanos que combateram antes. Jin parece se importar pouco com isso e pede a Jiju para cuidar de Xiaoting, embora o pequeno não goste da ideia e também queira ir. Enquanto isso, dentro de uma das instalações, observamos o que parece ser a secretária do líder da organização. Ela relata que o núcleo ainda está seguro, e ao receber essa informação, o homem comenta que a função principal está prestes a começar. Enquanto isso, nossos protagonistas chegam à entrada do covil das Grandes Chamas. De acordo com as plantas, o que eles procuram está no topo do edifício. Jiju está cuidando de Sheng, que ainda tem febre alta e parece estar tendo pesadelos. No sonho do jovem, os dois fragmentos absorvidos se transformam em dois espíritos, que narram a lenda do Deus da Guerra enfrentando demônios e sendo traído. A presença de seus antigos portadores tenta o garoto a usar o poder do espírito do Deus da Guerra e substituir quem ele é por alguém mais forte, sacrificando sua alma. Após refletir, ele percebe que poderia de fato se tornar mais forte, mas não deseja poder para ser superior aos outros. Em vez disso, ele o busca para proteger aqueles com quem se importa. Então, se a condição para obter esse poder é perder sua alma e se tornar um ser maligno, então ele não precisa desse poder. Após proferir essas palavras, o cajado divino reage, pois ele acaba de passar no teste da tentação. Agora seu coração se fortalecerá e seus espíritos estarão mais unidos. De volta ao covil da Grande Chama, nossos heróis entram, deixando para trás pilhas de homens derrotados até chegarem ao salão principal. Nesse momento, alguém aparece nas escadas e afirma que os atores finalmente chegaram, exceto Jen, a quem ele diz que não é o ator desta peça, e que isso não lhe diz respeito. Quando Jen tenta atacar, o líder lança uma bola de fogo para afastá-lo, e os informa que esperou 100 anos para receber os dois celestiais, pois a plateia da peça de vingança o aguardava há muito tempo. Isso confunde os presentes, e enquanto ele desce passo a passo, ele se envolve em uma intensa aura de fogo, iniciando a peça principal chamada O Inferno Ardente.
Depois disso, Wo Shi-yun os informa que está ciente de que eles procuram o fragmento do espírito divino que reside dentro dele, e os desafia, ousando-os a tomá-lo para si. Jen dispensa formalidades e, sem um momento de hesitação, avança sobre o homem com a intenção de atacar. No entanto, o demônio cria uma barreira de fogo que bloqueia o assalto. Após demonstrar que não sofreu um único arranhão, ele decide contra-atacar com muito mais força, derrotando Jen sem esforço. Rapidamente, Sha usa um feitiço de gelo para baixar a temperatura do conflito. Ela então informa a Yun que o meteorito de fogo não esfriou completamente e que o fogo em seu corpo poderia ativar sua energia, causando um desastre na cidade. Ela pede que ele desista do espírito divino, para que possam resfriar completamente o meteorito. No entanto, o cavaleiro responde que só precisa de um pouco de sangue daqueles que são imortais. Isso provoca uma reação de Sha, que percebe que as intenções do homem são liberar a técnica proibida do meteorito de fogo, pretendendo dirigi-la como um ato de vingança contra o Palácio Celestial dos Imortais no espaço. Ao ouvir isso, Shao Pa decide atacar disparando seu enorme canhão. Infelizmente, isso se mostra ineficaz, pois o demônio contra-ataca, destruindo o canhão celestial. Jen se recupera e menciona que, embora não entenda o que é a técnica proibida do meteorito de fogo, ele não pode permitir que sejam sacrificados e que o demônio alcance seu objetivo, com sangue derramado. Finalmente, ele decide confrontá-lo e pede que vão falar com o ancião na loja para elaborar um plano. Enquanto isso, os habitantes da cidade começam a notar estranhos tremores e testemunham o forno industrial expelindo chamas do topo. O velho afirma que o forno de fogo foi reativado e acredita que foi porque os celestiais irritaram a terrível criatura. Dentro do covil, a batalha continua furiosa. Wo Shi-yun lança seus ataques de fogo e Jen, para distraí-lo, arremessa um de seus sabres. O demônio o desvia facilmente, mas por trás, nosso rapaz consegue alcançá-lo com seu outro sabre, partindo-o ao meio e transformando-o em cinzas. O que Jen não esperava era ser pego pelo chicote de fogo e arremessado ao chão. O demônio o repreende por não ter que sacrificar sua vida para proteger aqueles celestiais covardes que não mostraram remorso quando o abandonaram. No entanto, Jen parece se importar pouco com o que ele diz. Após algumas tentativas de socos, todas desviadas pelo homem, o demônio dá um passo rápido à frente e desfere um soco poderoso no estômago, fazendo-o atingir uma parede e cair fracamente no chão. O demônio fica surpreso que Zen tenha resistido tanto, então ele considera que merece um funeral digno em chamas. Ele lança um poderoso ataque de fogo, mas nesse momento Xialu e Xiaopa aparecem, criando uma parede de gelo que detém as chamas. Devido à alta temperatura, a parede começa a derreter, então Xia diz à sua companheira para levar Jen. Nesse momento, ela abre uma pequena ferida no pescoço, sangrando, mas não presta atenção a isso, pois seu objetivo é resgatar seus amigos. Eles desaparecem do local em meio a poeira e vapor. O demônio percebe que há algumas gotas de sangue no chão e decide prosseguir com seu plano. Após desenhar alguns símbolos no chão, um pentagrama mágico é criado, e o forno começa a operar ativando o meteorito de fogo, que começa a flutuar automaticamente. Incapazes de fazer qualquer coisa, os mensageiros celestiais acreditam que o Palácio Celestial não está em perigo, pois a técnica proibida está sendo usada na direção oposta. No entanto, é provável que se desintegre devido ao superaquecimento. O lado negativo é que o meteorito pode acabar caindo de volta na cidade. Enquanto o demônio fica surpreso que o plano não está saindo como esperado, os mensageiros decidem consultar o velho para uma solução. Enquanto isso, a cidade está em chamas, e o demônio enfurecido ameaça exterminar todos os imortais. Os cidadãos correm para se refugiar no abrigo. Uma vez que todos estão em seus lugares, eles se perguntam como o demônio pôde controlar a energia do meteorito por 100 anos, e o velho diz que o único tesouro no mundo mortal capaz de suportar um feitiço de fogo catastrófico é o núcleo de resfriamento do forno industrial na Cidade do Fogo. Apesar de ser um sábio da Terra e supostamente reconhecer todos os objetos mágicos e divinos em sua área, o velho não consegue detectar a presença deste núcleo devido a uma barreira que os demônios colocaram no subsolo da fortaleza. Para acessar o subsolo da fortaleza e obter o refrigerante, eles alertarão o demônio, pois a fortaleza é fortemente guardada. O velho sugere ir furtivamente e roubá-lo sem ser visto. Nesse momento, todos os olhos se voltaram para Ziju, conhecida por ser uma ladra habilidosa. Sheng explica que a mulher jurou nunca mais roubar, e por ter quebrado seu juramento, ela perdeu sua irmã mais nova. Ele não pode permitir que a mulher faça isso, mas o velho diz que ele não precisa se preocupar, porque o juramento do destino só pode ser cumprido uma vez. Além disso, o núcleo de resfriamento é um tesouro imortal, e recuperá-lo não pode ser considerado roubo. Ela concorda em fazê-lo e se infiltra pelos dutos de ventilação do covil, atacando os guardas distraídos. Em seguida, ela vai atrás da secretária com quem luta e a subjuga amarrando suas mãos e pés.
Ela consegue extrair o código de acesso ao tesouro do porão. De volta ao abrigo, o demônio ataca a cidade, e se eles não o pararem, o lugar desabará. Xiaopa decide confrontá-lo para dar tempo a Ziju, e Xia também se junta à batalha. Enquanto isso, Ziju finalmente chega a uma grande sala escura. Após inspecionar o local, ela decide avançar em direção à máquina divina à sua frente, e ao dar alguns passos, aciona o sensor de movimento que ativa o sistema de segurança. Um grande robô protetor aparece do teto e a mulher reage rapidamente para esquivá-lo. A cidade está mergulhada no caos e as pessoas buscam refúgio. Ho-Ti-Yeon parece recordar um incidente do passado em que uma mulher de cabelos ruivos viajava de trem pela cidade. Ele observa um ladrão roubando a carteira de outro passageiro e decide intervir naquele momento. O ladrão tenta atacá-la com uma faca, mas Ji-Yoon o imobiliza. Após deter o ladrão, ele pergunta à garota se ela está bem, e ela responde afirmativamente, bastante corada. Este é o primeiro encontro do que se tornará um belo casamento. Mais tarde nas notícias, eles relatam que o Rei Demônio desencadeou seu exército para invadir o reino após 1000 anos de paz. Todos os deuses estão se unindo para lutar nesta guerra. A mulher está assustada, e o homem a abraça para confortá-la. Ele a assegura de que a cidade não será um campo de batalha, pois o clã Demônio do Fogo e o clã da Deidade têm um acordo de paz, e o Reino Celestial os protegerá. Algum tempo depois, uma chuva de meteoros atinge a cidade, causando estragos. O alarme avisa todos os cidadãos para correrem para o abrigo. Enquanto Sirion fala ao telefone com sua esposa, preocupado, ele pede que ela o espere no abrigo. Infelizmente, um dos meteoros atinge onde sua esposa está, e já sabemos o desfecho. De volta ao presente, mensageiros celestiais confrontam o demônio em uma batalha intensa. O ressentimento do demônio em relação aos imortais é claramente visível enquanto ele lança um ataque de fogo contra eles, mas Xiaolu o bloqueia com uma barreira de gelo. De repente, o cajado dourado de Shang cai do céu, criando uma cúpula protetora ao redor de seus amigos. O garoto aparece e pede ao demônio para parar, pois há pessoas inocentes na cidade sofrendo por causa dele. Nesse momento, o demônio reage e percebe que está causando dano a pessoas inocentes, mas lembra que perdeu o que mais amava por causa dos deuses. Ele diz ao garoto para perguntar aos seus amigos imortais hipócritas o que realmente aconteceu. Xiaolu relata que quando o Rei Demônio tentou destruir o palácio com o meteoro de fogo, eles criaram um campo protetor com o poder dos deuses para proteger o local. Isso mudou a força e a trajetória do meteoro em direção ao mundo mortal. Luo lamenta o ocorrido, mas não havia outra opção. O demônio responde que se ele os matar agora e depois pedir perdão, será perdoado? Ele então lança seu ataque em direção à garota e Shang reage com o poder do cajado, criando uma barreira protetora sobre ela. Shang adverte a criatura que seu ódio só trará tragédia à cidade e sugere que ela poderia usar seu poder para salvar as pessoas que ali vivem. No entanto, essas palavras apenas fazem com que o demônio, impulsionado por sua sede de vingança, se transforme em uma enorme besta semelhante a um lobo, jurando vingança em honra ao espírito de sua esposa. Ele então desfere um soco poderoso em Shang. Embora Shang bloqueie o golpe com seu cajado, ele é arremessado pelo ar devido ao impacto. Ziju parece ter derrotado o robô guardião e está se dirigindo ao artefato. De volta à cidade, vemos que Shang sobreviveu ao golpe usando seu cajado para se apoiar no prédio e seu escudo protetor para mitigar o impacto. Contudo, ele cai de joelhos, exausto pela grande força. A besta explica que usar o fragmento da alma do deus da guerra consome uma quantidade tremenda de energia. Apesar da sugestão da criatura para se render, Chung ignora essas palavras e, apoiando-se em seu cajado, levanta-se. Isso enfurece a criatura, que está prestes a lançar uma grande bola de fogo, mas para ao sentir uma onda de energia vinda do núcleo de resfriamento. O demônio decide lançar uma bola de fogo gigantesca, criando uma explosão massiva e parte da cena. Embora o ataque não tenha atingido nossos protagonistas, Xiaopo está ferido. Agora Ziju está desprotegida e Shang decide ir protegê-la. Xia, usando a pouca energia restante, leva Shang ao local e o garoto promete levar a mulher para um lugar seguro. Mais tarde, o demônio aparece transformado em uma besta e enfrenta Bo-Yi. O poder emanando de ambos os vilões faz o lugar tremer. Bo-Yi revela que o que ele realmente veio buscar está dentro de Zi-Un e se transforma em um enorme minotauro de pelo branco. Ele arremessa o lobo contra o teto, e antes que possa tocar o chão, ele se aproxima e perfura seu peito, removendo o fragmento do deus da guerra de dentro, e o guarda em uma caixa ao lado do núcleo de resfriamento. Bo-Yi observa enquanto o grande meteorito está prestes a cair sobre a cidade. Em sua distração, Shang aparece, quebrando a caixa com seu cajado, e ao entrar em contato com o fragmento divino, vemos como ele o absorve, concedendo-lhe muito mais poder. O demônio percebe e ataca Shang com um machado. A criança é salva por Ji-Ju, que se lança sobre ele para evitar o golpe.
O demônio assume que o cajado ainda é controlado pela criança, decide cortar seu braço para evitar ser consumido pela arma, e depois de tirar um pequeno artefato em forma de moeda, diz a ele que virá buscar o núcleo de resfriamento na próxima vez e desaparece. À distância, o personagem misterioso emerge. Jen decide investigar, mas esse indivíduo não responde a nenhuma de suas perguntas. Ele nota as espadas gêmeas que pertencem a Titian e recorda uma luta contra aquele guerreiro. O personagem misterioso pergunta se Jen é filho de Qi-Tian, e Jen responde que seu pai lhe confiou aquelas espadas e que seu nome é Yuan Shin. O ser menciona que a cicatriz em seu rosto foi causada pelo caçador de demônios mais poderoso do mundo e que apenas o sucessor de Qi-Tian merece empunhar essas espadas. Assim que estão prestes a se enfrentar para provar se Zen é digno de usar aquelas espadas, mensageiros celestiais aparecem. Xiao Pao adverte para não procurar problemas, mas vendo que o ser não responde, Xiao Pao pergunta se ele está ouvindo. Sem uma palavra, a figura misteriosa ataca em grande velocidade. Se Xia não reagir a tempo, Xiao Pao poderia ser dividido em dois. O estranho desafia Zen para lutar novamente, mas Jiju aparece e apresenta o inimigo como Wu Changyi, conhecido por ser o espadachim mais forte do clã fantasma. Ela menciona que seria uma luta injusta, já que Zen está ferido. Wu Qian decide esperar até o meio-dia para Jian se recuperar, selando o local para que ninguém possa escapar. Além disso, ele avisa que se Jen não aparecer para lutar, todos morrerão. Uma vez dentro da nave, o silêncio refletia os nervos, e Ziju foi questionada sobre o que sabia a respeito desse espadachim. A garota recontou a história do guerreiro e mencionou que, de acordo com todas as lendas que havia ouvido, ele era praticamente um ser invencível. No entanto, Zen apontou que esse ser não era invencível, pois já havia sido derrotado por Qi-Tian com aqueles mesmos sabres duplos. Ele confiava no que seu pai lhe havia contado. A chave estava naqueles dois sabres forjados com um ferro misterioso que esconde um poder desconhecido, e ele tinha o sangue do caçador de demônios. Ele estava confiante em ser capaz de liberar o verdadeiro poder. Apesar de todas as previsões, Jen decidiu enfrentar a situação, assim como seu pai, que lutou contra demônios até seus últimos momentos de vida, e cumprir sua promessa de cuidar de seu irmãozinho. Naquela noite todos estavam preocupados, mas a luta era inevitável, e Jen tinha que aproveitar o tempo para sua recuperação. Depois disso, o dia do encontro finalmente chegou. Como seus amigos não conseguiram persuadi-lo, eles ao menos ofereceram seu apoio, dando-lhe uma espécie de armadura mágica e um feitiço de velocidade que lhe permitiria explorar totalmente suas habilidades de combate. Apesar das tentativas de Shang de detê-lo uma última vez, seu irmão mais velho explicou-lhe que enfrentar obstáculos, por mais difíceis que fossem, era o que dava sentido à vida. Então, sob nenhuma circunstância, ele poderia escapar de algo que o mantinha vivo. Jen, desde muito jovem, desejava herdar as espadas de seu pai. No entanto, para conseguir isso, ele teve que trabalhar muito duro. No presente, esses guerreiros iniciaram seu confronto. Jen atacou em grande velocidade, mas apesar disso, Wu Changyi foi capaz de prever seus movimentos e desferir alguns golpes que a armadura do garoto pôde suportar, graças ao presente de Ziju. Para piorar, Wu Qian tinha vantagem devido ao comprimento de sua espada, golpeando com precisão com o alcance de seus ataques. Algo semelhante havia sido treinado com seu pai desde a infância, pois ele sabia que essa era uma das fraquezas da técnica que empregava. Graças a esse treinamento, ele conseguiu reverter a situação e até iniciar uma batalha muito mais equilibrada, na qual ambos pareciam prever cada movimento um do outro. Wu Changyi pareceu começar a respeitá-lo, dizendo-lhe que, de agora em diante, lutaria com todas as suas forças e empregando a lendária técnica da espada fantasma que estilhaçou completamente a armadura de Jen. Nosso guerreiro estava encurralado, supondo que o oponente era muito forte e talvez ele não pudesse derrotá-lo, mas ele se lembrou da última técnica que aprendeu em seu treinamento difícil, a técnica de sacrifício de sangue. Isso lhe concedeu muito mais poder. No entanto, usá-lo significava perder praticamente sua humanidade. Até mesmo seu pai o advertiu para não usá-lo sob nenhuma circunstância. Sem outra opção, ele recorreu a essa técnica usando seu sangue para liberar o poder das espadas, que graças à energia maligna de centenas de demônios, concedeu-lhe um poder incomparável. Com esse poder, eles começaram a lutar em pé de igualdade, onde é evidente que Zen desfere um golpe sólido. Wu Changyi começou a se empolgar ao encontrar um oponente digno, e apesar de receber mais ataques, ele continuava a se levantar. No entanto, devido a todos os golpes que continuou a acumular, ele gradualmente perdeu o controle de seu poder, e aos olhos de seus amigos, ele apenas repetia: "Eu vou te matar", deixando claro que não controlava mais seu eu interior. A verdadeira batalha começa a partir deste momento, e vemos Jen com um olhar flamejante enquanto observa seu inimigo da margem do rio. Nosso protagonista lança o primeiro ataque, que é evadido por Wu Changyi, e então rapidamente segue com um segundo ataque.
Isso surpreende Wu Chang, que fica impressionado com as habilidades do caçador de demônios, mas nota algo estranho em Jen. De repente, ele se aproxima de seus amigos com a cabeça baixa e sem proferir uma palavra. Isso deixa os outros perplexos, enquanto se perguntam o que está acontecendo com ele. Eles percebem que ele perdeu o controle e começa a atacá-los. Esse era o perigo de usar a técnica de sacrifício de sangue. Agora ele vê todos como inimigos, e começa a cursar a atacar. Na primeira tentativa, Shang o detém com seu cajado divino. Então, Jen retoma o ataque indiscriminadamente, e quando está prestes a golpear Ziju, Sha consegue arremessá-lo contra algumas rochas e congela seu corpo para contê-lo. Preocupado, Shang se aproxima para verificar seu irmão. Jen se liberta do gelo e retoma o ataque, ameaçando matá-los todos. Wu Changui reaparece e apunhala Jen, fazendo-o cair inconsciente. Naquele momento, ele tem uma visão ao lado das espadas gêmeas, que lhe dizem que ele ainda pode lutar. Portanto, ele lhes pede para conceder-lhe seu poder. Quando ele tenta pegá-las, ele vê em sua visão seu pai caminhando por uma vila com Titian. Enquanto atravessam o lugar, eles percebem que todos estão sofrendo devido a pragas, fantasmas e demônios. Um idoso gravemente ferido se aproxima e os agradece por terem vindo ao local. Titian o abraça e responde que lamenta ter chegado tarde. Então uma criança vem correndo, avisando a todos que os demônios chegaram para devorá-los. Quando os demônios aparecem, um deles tenta atacar Titian, mas ele o elimina instantaneamente. Eles cercam o dono das espadas gêmeas, mas são facilmente derrotados. Depois disso, eles seguem em direção à caverna de uma montanha próxima, onde vê crianças demônios chorando. Um idoso aparece atrás dele, implorando para que não machuque as crianças e curvando-se diante dele, dizendo que as crianças são inocentes. Logo, Yuan Shin aparece, lembrando-o de sua missão de matar os demônios, mas Titian responde que ele simplesmente não pode fazer isso porque não quer massacrar outras raças para que os humanos sobrevivam. Yuan acredita que eles precisam eliminar os demônios para tornar o mundo um lugar melhor, mas Titian discorda, e afirma que matanças intermináveis não mudarão o purgatório do mundo. Então ele diz ao seu irmão que irá para o oeste, pensando que encontrará uma maneira de acabar com tudo, mas promete retornar. Depois disso, vemos Titian chegando a uma cidade cheia de cadáveres de demônios. Ele inspeciona um dos corpos e descobre que o atacante usou uma técnica de espada mortal. Ele investiga um prédio onde encontra Wu Changui, que acaba de terminar de matar demônios. Wu Changui pode sentir as almas de todos os demônios que Titian matou, e afirma ser um caçador de demônios capaz de matar um deus. Assumindo que ele deve ser o humano mais forte do mundo, ele o desafia para uma luta. Algum tempo depois, vemos Yuan Shin liderando um grupo de humanos durante o inverno, refugiando-se em uma caverna. Enquanto ele olha para o horizonte, ele sente um homem se aproximando, e percebe que é Titian segurando um bebê. Yuan Shin oferece-se para cuidar da criança, e Titian diz que o destino do mundo dependerá dele, insinuando que ele não está bem. Titian anuncia que o caos é iminente, e entrega suas espadas a Yuan, dizendo-lhe que não lhe resta muito tempo, então eles devem confiar o futuro às crianças. Jen recupera a consciência enquanto jaz no Rio da Cura, observado por Wu Changgu. Imediatamente, ele remove a espada do ombro de Jen e começa a se afastar. Jen se levanta para continuar a luta, mas Wu Chang lhe diz: uma vida por uma vida. Como no passado, era a lei do mais forte sobre o mais fraco. Então, ele está apenas retribuindo o favor, mas da próxima vez não haverá misericórdia. Isso irrita Jen, mas o demônio aponta sua longa espada para ele, dizendo que ele lhe deve uma luta de verdade. Quando Jen se tornar um caçador de demônios digno daquela espada, eles se enfrentarão novamente e Wu Chang se retira da cena. Depois disso, seus amigos ficam aliviados que tudo deu certo e Shang corre para abraçar seu irmão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele então revela que teve um sonho, o sonho do primeiro caçador de demônios do mundo, e que um fragmento de memória permanece nas espadas gêmeas. Shang se pergunta se seu cajado também está conectado a Tiqian, mas Jen diz que eles precisam reunir fragmentos de todas as almas para descobrir as respostas. Eles retornam a bordo da nave Pequeno Dragão Branco, e Shang menciona que há tanto para procurar, mas ele não sabe o que está procurando. Eles também precisam coletar fragmentos de alma e aprender sobre os segredos por trás das espadas gêmeas. Shao menciona um lugar sagrado onde eles podem encontrar todas as respostas, Fen Kun. Enquanto Zen e Xiaopu discutem de forma divertida como crianças, Xiaolu menciona que é a única cidade onde imortais residem neste reino e sua civilização é incrivelmente avançada. Isso excita os irmãos, então sua próxima parada será naquela cidade sagrada, apesar das objeções de Xiaopu. Em um palácio opulento, observamos um jovem mestre chamado Tian Yu, na companhia de seu mordomo, Tio Fu. Este último nos apresenta a candidata, princesa salamadora da cidade da Pérsia, esperando que ela se torne a noiva de Tian Yu. Fu informa a Tian Yu que a princesa é habilidosa na dança.
Apesar de seus esforços para impressionar Tian Yu, ele parece desinteressado, então o mordomo pede à candidata que se retire, e ela parte em lágrimas. Tio Fu se preocupa em não encontrar uma candidata que capture o coração de Tian Yu, mas ele está confiante de que tem um as na manga. Ele apresenta a próxima candidata, Xian Lu, a donzela da beleza. Tian Yu parece entediado, mas quando Fu menciona Xian Lu, o jovem mostra interesse. Tudo parece estar indo bem até que Xian Lu revela seu rosto, deixando Tian Yu atordoado. Enquanto ela se aproxima para flertar, o jovem foge horrorizado. Mais tarde no jardim, enquanto Tian Yu se recupera da experiência traumática, ele comenta com o tio Fu que ele tem um gosto terrível para escolher mulheres. No entanto, ele revela que já está apaixonado, e é pela nossa mensageira celestial, Xiao. Acontece que eles fizeram uma promessa de se casar quando ela retornar. O mordomo promete preparar um casamento para eles assim que ela voltar. Enquanto isso, na nave espacial Pequeno Dragão Branco, Xiao Pai está se comportando de forma estranha, e sua companheira celestial começa a notar. Eles estão prestes a chegar à cidade quando Xia pergunta à sua companheira se ela está interessada em ir àquele lugar. Ela responde que pode ser uma perda de tempo, porque eles podem não encontrar a ajuda de que precisam. Xia comenta que acredita que o Imperador Chong deve ter muitas informações, e que ainda há um fragmento de alma lá. Naquele momento, Sheng lhes diz que o cajado está respondendo a um fragmento de alma, e aponta para a cidade. Ao chegar à entrada da cidade, eles são surpreendidos por sua beleza. O guarda os para que um drone os escaneie e então permite sua entrada. De repente, há um anúncio de que Tian Yu celebrará um grande casamento em 3 dias, convidando a todos para a cerimônia. Xiao Pai revela sua surpresa com um grito eufórico, e todos os seus amigos a olham enquanto ela sai furiosamente. Enquanto caminham pela cidade, uma vendedora de frutas lhes diz que seus produtos são gratuitos para celebrar o casamento do jovem mestre. Xiao Pai, com uma expressão enlouquecida, faz-lhe várias perguntas, e seus amigos começam a notar a situação. Naquele momento, um grupo de soldados chega, dando-lhes as boas-vindas como convidados distintos e informando-os de que o jovem mestre os espera no palácio. Todos ficam surpresos. No local, eles são recebidos com um grande banquete, e enquanto os jovens estão comendo, o mordomo Fu anuncia que Tian Yu chegou. Ele lhes dá uma calorosa recepção. Ziju parabeniza Tian Yu pelo seu noivado e lhe diz que foi uma surpresa, então eles não puderam preparar um presente para ele. No entanto, o jovem afirma que o maior presente que poderiam lhe dar foi escoltar sua namorada em segurança até a cidade. Ao descobrir que a futura esposa é Xiao, todos ficam perplexos. Tian Yu revela que registrou as informações dela no sistema de segurança, acionando automaticamente o festival de casamento quando ela retornou à cidade, lembrando-a da promessa que fizeram. Vemos a pequena Xiao protegendo Tian Yu de um grupo de bandidos, que ela acaba espancando severamente. Tian Yu agradece a pequena Xiao por salvá-lo, dizendo que ela é incrível e deseja que ela venha para a cidade de Fun Kun quando for mais velha, porque ele quer que ela seja sua namorada. Ela se pergunta o que é uma namorada. Ele explica e depois de uma breve conversa, ela promete ser sua namorada no presente. Tian Yu revela que estava esperando por seu retorno e está feliz que agora possam celebrar o casamento. No entanto, ela lhe diz que não sabia o que era uma namorada ou amor porque era muito jovem. Naquele momento, ela revela que arranjou tudo com os bandidos porque queria que ele lhe devesse uma dívida e pagasse por sua refeição. O jovem parece não se importar com o que ela diz. Esses detalhes não importam para ele, porque ela já fez uma promessa e a cumpriu ao vir para a cidade. Xiao na verdade não quer se casar, mas Xia pensa que eles poderiam usar o casamento como desculpa para encontrar o imperador e os fragmentos. Então ela decide entrar no jogo. Então, o mordomo direciona os convidados para seus quartos para que possam se acomodar. Mais tarde, a equipe se reúne novamente, mas desta vez sem Xiao, para procurar informações sobre o fragmento na cidade. Ziju pergunta se Xiao ficará na cidade para se casar, mas todos acham que é impossível. De repente, o cajado divino responde a um fragmento, dando-lhes uma pista sobre sua localização. Então vemos Tian Yu em seu quarto e descobrimos que ele é o possuidor do fragmento de alma, jurando nunca mais deixá-lo ir. No centro da cidade, Jen e Ziju estão tomando algumas bebidas, quando o garoto se distrai com uma garota. Ziju menciona que um ladrão também o colocou em sua mira, e naquele momento eles descobrem que seu colar foi roubado. Jen tenta intervir para pegar o culpado e enquanto ele começa a repreendê-lo, o ladrão consegue escapar. A mulher afetada aparece com soldados, e acontece que nosso herói estava usando o colar roubado mencionado. Jen tenta convencê-los de que ele não é o ladrão, apontando que eles são convidados do príncipe. Os guardas verificam as informações, mas os documentos indicam que eles são imigrantes ilegais. Eles tentam prendê-los e os dois fogem. Por outro lado, Xia e Sheng procuram fragmentos por toda a cidade.
De repente, o cajado divino marca um sinal para eles vindo de fora de Pung Kun. No entanto, quando chegam ao local, o sinal desaparece novamente. Ao tentar retornar à cidade, eles ouvem um anúncio afirmando que todos os portões da cidade serão fechados por razões de segurança, e ninguém poderá entrar ou sair. Tentando entrar, uma barreira torna todos os esforços fúteis, e qualquer um que tentar forçar a entrada será considerado uma invasão ilegal. Do nada, aparece um velho que parece ser um residente da cidade, e saiu para comprar remédios para sua filha. Shang tenta falar com os guardas sobre a situação do velho, mas eles respondem que devem respeitar a ordem dada. Nossos heróis tentam de tudo para entrar, mas até mesmo seus poderes parecem falhar contra isso. O velho menciona que há outra maneira de entrar, e explica que quando a cidade foi construída, o artesão construiu um túnel subterrâneo. Quando ele era jovem e brincava lá fora, encontrou uma entrada estranha, e talvez essa seja a entrada para o túnel secreto. Ao chegar perto da entrada, ele se lembra que era exatamente igual a quando a havia encontrado em sua juventude. Shang tenta inspecionar essa entrada, e ao tocá-la com as mãos, ela abre suas portas. Todos decidem descer e descobrem que o lugar está em boas condições. O garoto parece descobrir uma passagem secreta e, ao tentar atravessá-la, ele colide com uma barreira mágica. Shaw diz que a barreira pertence ao clã imortal e tenta entrar, alegando ser um mensageiro celestial. Muitos símbolos adornam as paredes, e ao tentar encontrar um mecanismo, um objeto afiado fere sua mão. Com o sangue de sua ferida, a barreira finalmente se abre, permitindo que todos entrem. Por fim, eles encontram uma entrada que leva ao centro da cidade. Ao alcançar a luz da saída, eles se veem no meio de um cenário que pertence a um bar. As crianças tentam se misturar, mas a mulher que estava dançando está prestes a denunciá-los a um dos guardas, que então os persegue. Para piorar, seus rostos agora aparecem em cartazes por toda a cidade, instando os cidadãos a denunciar esses dois suspeitos aos guardas, pois são imigrantes ilegais. Nossos amigos, agora fugitivos, suspeitam que o velho tem algo a ver com o que aconteceu e que tudo pode fazer parte de um plano. Por outro lado, Shao estava usando seu vestido de noiva, e o mordomo a acompanhou até onde Tian Yu estava para uma sessão de fotos. Ela tentou cooperar com as fotos, mas seu rosto não combinava com o momento. O fotógrafo pediu que ela sorrisse e que o casal se aproximasse para a foto. Quando Tian Yu se aproximou para lhe dar um beijo, ela lhe deu um pisão e perguntou se ele sabia que mentiu. Então por que estava se casando com ela? Ele sussurrou em seu ouvido. Você sabe por que era intimidada na escola? Ele contou como ela sempre era o centro das atenções, e ele não conseguia fazer o suficiente para chamar sua atenção. Então ele estava com os rapazes sentados num campo esportivo, e um deles lhe disse que o ajudaria a aprender tudo sobre Chao. Então ele lhes disse que se ajudassem, pagaria as refeições deles todos os dias. Em seguida, vemos o rapaz começar a intimidá-lo, e ela aparece para ajudar o sujeito espancado. Ela fica surpresa e lhe diz que ele fez tudo aquilo para comprar-lhe sorvete e fazê-la se casar com ele. Ela lhe confessa que está na cidade não para cumprir sua promessa de se casar com ele, mas veio procurar o fragmento. Ele diz que ela usou a desculpa do casamento como tática e com lágrimas nos olhos a abraça. O fotógrafo que ainda estava no local tira uma fotografia perfeita que se torna visível por toda a cidade, onde todo o povo se reúne para celebrar. Suas amigas acreditam que Xiaopo está em perigo neste momento, deduzindo que tudo o que lhes aconteceu foi organizado por Tian Yu, e Jen e Jiju, que estavam escondidos, chegam à mesma conclusão. Enquanto isso, durante a sessão de fotos, Xiaopa, como de costume, está gritando com o fotógrafo para apagar as fotos. O jovem apaixonado lhe diz para se acalmar, que é uma boa foto. E quando Xiao se vira, parece que ela foi hipnotizada. O jovem Tian Yu aproveita isso para usar o fragmento e convencê-la, e então lhe pede perdão em um sussurro. Todos na cidade aguardam ansiosamente o casamento da senhorita Xiaopa e do jovem Tian Yu. O telão gigante anuncia que a cerimônia ocorrerá no salão principal, convidando todos os representantes das seitas Feng Kun da cidade para comparecer ao banquete. Enquanto isso, Jen e Zi observam ansiosamente, procurando o momento certo para se infiltrar no palácio e salvar sua amiga. Ao longe, dois homens estão sentados tomando café, e é notável que eles têm dois convites de casamento sobre a mesa. Nesse momento, Zi Ju se aproxima e tenta seduzir os homens, perguntando se pode sentar-se com eles. Enquanto os homens estão distraídos pelo charme da dama, Ju joga uma rede com seu anel e pega os convites, prendendo-os a uma corda no chão. A poucos metros de distância, Jane está sentado em outra mesa e, no momento certo, puxa os cartões para o seu lado da mesa.
Enquanto isso, os homens discutem sobre quem convidará Ziju para a cerimônia. Quando finalmente se viram, descobrem que a garota se foi, assim como os convites. Enquanto se afastam, ela recomenda a Tujen que pense em como ele entrará com as 2 espadas que carrega. Ele responde que dirá ser um elegante e poderoso negociante de armas que matou 108 demônios, e que as espadas são feitas do sangue de feras. Então, ele as apresentará como um presente de casamento ao mestre Tianyu. Se tudo correr conforme o planejado, ela alegará ser a esposa de um empresário, uma garota da aldeia que simplesmente quer ver o mundo. Enquanto isso, Xia e Sheng estão na prisão. Eles dizem aos guardas que são amigos da noiva do jovem mestre e querem comparecer ao casamento. Quando os soldados estão prestes a fechar as celas, Xia os impede, alegando ser a enfermeira pessoal da noiva, Xiaopu, que sofre de uma doença estranha que requer tratamento com feitiços. Ele avisa que se não for tratada, isso poderia arruinar o casamento. Mais tarde, um dos soldados diz ao seu líder que os viu com a futura noiva verdadeira quando entraram na cidade. O líder dos soldados informa Tianyu de tudo e vai à prisão para falar com os protagonistas. Ele lhes pergunta por que vieram morrer aqui, quando ele lhes ofereceu a oportunidade de permanecer fora da cidade. Além disso, ele os avisa que, uma vez que a amiga se torne sua esposa, ela permanecerá na cidade de Fenkun para sempre. Sheng revela que Xiaopu não concordou com o casamento, e que eles só vieram em busca do fragmento. Nesse momento, o cajado divino reage ao fragmento carregado por Tianyu. O rapaz tenta atacar, mas o mestre desvia rapidamente do golpe e desfere um que o deixa inconsciente no chão. Xia decide atacar também, mas o noivo de Xiaopa consegue desviar do golpe e revida com um soco no estômago. Com o poder do fragmento, ele prende os protagonistas. O jovem de cabelos loiros tenta roubar a alma e a consciência de Sheng, mas uma voz questiona quem ousa entrar em seu território. Sheng pega a mão de Tianyu e começa a absorver seu poder, enquanto a voz murmura que o corpo deste mortal lhe pertence. Os olhos de Shang ficam vermelhos como sangue. Confuso com o que aconteceu, o príncipe decide deixar o local, deixando Shaw para lutar em seu lugar. O mensageiro celestial desfere um golpe sólido, pegando a criança desprevenida. Do chão, ele implora para Shaw reagir, mas é claro que Shaw está sendo manipulado pelo príncipe. A criança decide se defender dos ataques e avança contra seu amigo com toda a sua força, deixando-o inconsciente no chão. Neste ponto, a criança não sabe o que fazer, pois não consegue se comunicar com seus amigos e agora deve se virar sozinha. Além disso, ele assume que não é páreo para o príncipe. Neste momento de incerteza, uma voz começa a falar. Essa voz pergunta o que ele teme, e a criança se pergunta quem está falando. A voz se apresenta como um reino de consciência ou uma jaula de poder, onde contém uma força ainda mais poderosa que o deus da batalha celestial. Ela lhe diz que o cajado celestial contém todo o poder que Shung poderia possuir. A voz misteriosa pergunta se ele esqueceu quem é, mas a criança responde que não é um monstro. Ele pega o cajado divino e decide atacar essa voz desconhecida. Mais tarde o vemos caindo, agarrado à poderosa arma, e após uma luz deslumbrante, ele reaparece na cela com seu cajado divino. Rapidamente, Sheng observa seu amigo caído no chão e decide chamar os guardas para ajudar, alegando que o corpo foi amaldiçoado por demônios, e que se ele morrer, o corpo explodirá, destruindo a cela inteira. O guarda decide inspecionar e a criança o ataca por trás. Antes de sair da cela, Sheng promete voltar para resgatar o mensageiro divino. Ao tentar resgatar Xiaopa, ele percebe que o lugar não tem saída. Alguém trancado na cela lhe diz que ele não conseguirá sair sem ajuda, e que se ele abrir a cela, o guiará até a saída. Este homem acaba sendo o sagrado Imperador Chong, que havia sido aprisionado por seu próprio filho para governar a cidade. Finalmente, o Imperador foi libertado, e eles resgatarão seus amigos e exporão Tianyu. Ao tentar se esgueirar pelo palácio, foram detectados pelos guardas. Assim que estavam prestes a ser capturados, uma bomba de fumaça obscureceu a visão dos guardas, e Jian e Ziju apareceram atacando todos os soldados. Em seguida, Sheng apresenta o homem aos seus amigos. Zen decide mostrar-lhe as espadas para ver se ele as reconhece e revela que elas são diferentes das originais que ele conhece. Então Zen se desculpa e afirma que este homem é o verdadeiro Imperador Chong, e eles têm muitas perguntas a lhe fazer, mas primeiro devem resgatar Xiaopa. Enquanto isso, Ziju sente que algo está errado, mas no final eles decidem iniciar a operação de resgate.
Todos os convidados se reúnem no palácio para o casamento. Nossos protagonistas também comparecem e mudaram sua aparência para passar despercebidos. O mordomo dá as boas-vindas a todos, enquanto nossos amigos presentes não percebem nenhum sinal da presença de Xialu, até que Fia, o mordomo, apresenta o representante do mundo imortal, claramente sob o controle de Tian Yu. Tudo poderia ser mais fácil se o Imperador Chong revelasse a verdade a todos os presentes e fizesse seus oficiais prenderem seu filho. No entanto, Chong afirma que o exército está sob controle devido à magia de Tian Yu, e que não é conveniente apressar-se. Ele sugere que Jun lute contra Tian Yu em um duelo por honra. Pois, por tradição na cidade de Fenkun, o príncipe deve aceitar o desafio. Após o duelo, o imperador revelará sua identidade, e eles poderão assim salvar seus amigos. A cerimônia está prestes a começar, e enquanto os votos de casamento estão para ser trocados, Jian aparece na multidão e desafia o príncipe. A multidão enlouquece e o mordomo diz que o duelo acontecerá, com o vencedor ficando com a noiva. Ambos os lutadores seguem para o campo de batalha, e Jian desfere o primeiro golpe. O príncipe consegue bloquear o ataque, provocando aplausos entre os cidadãos que assistem à luta. Enquanto isso, Ziyu tenta chegar onde Shaw está sentado. No entanto, ao tentar falar com ele, o mensageiro celestial parece não receber resposta. Incapaz de encontrar uma solução, Ziyu começa a esbofeteá-lo. O príncipe percebe as intenções da garota e ordena que nosso mensageiro celestial ataque. Voltando à luta, Jian percebe que o príncipe está distraído e fala com ele para garantir que não perca o foco na batalha. Tian Yu reage com sua lança desferindo vários ataques ao nosso herói. Um deles causa uma ferida no ombro de Zen. Enquanto isso, Sheng e o Imperador Chong conseguem chegar ao local onde Xiao está. Eles descobrem que Shi também está sob o controle do príncipe. Para piorar, o corte no ombro de Jian faz seu sangue congelar lentamente. No entanto, nosso herói não está disposto a ser derrotado tão facilmente. O orgulho de lutador o impulsiona a se levantar novamente, emitindo um poder enorme que o impele a confrontar o príncipe e conseguir feri-lo com cortes. Este último não está disposto a recuar, e assim começa a verdadeira batalha, liberando uma força poderosa em seus ataques que gera um imenso acúmulo de energia. Ambos estão feridos e Sheng decide intervir para revelar a verdade a todos os cidadãos. Ele expõe as ações enganosas de seu príncipe, e o imperador avança para se dirigir a todos. Os cidadãos ficam assombrados com essa revelação e expressam seu apoio ao imperador. Quando Chong ordena aos soldados que capturem seu filho, ele lança um ataque que congela todo o lugar, incluindo os presentes. Enquanto o príncipe olha para cima, ele vê sua noiva Xiaopo congelada. O único que não sofreu dano do ataque é nosso amigo lutador Jian, que desfere um golpe na perna do príncipe. No entanto, o príncipe revida com sua lança, ferindo Jian nas costas. Jian declara que o matará para manter a cidade segura. De repente, Chong se levanta e um demônio emerge de dentro dele, cumprimentando o jovem príncipe. Ele revela que pai e filho fizeram todo o possível para impedir que o demônio obtivesse o fragmento da alma celestial. Mesmo quando o demônio Huzhou assumiu o controle do corpo do imperador, eles concordaram em trancá-lo profundamente em uma masmorra e selaram um lugar com magia imortal para impedir que o demônio escapasse. Eles confiaram a Tian Yu a responsabilidade de guardar a cidade. O jovem príncipe decide cumprir a promessa que fez ao pai de cuidar dos cidadãos de Fenkun. Quando ele está prestes a atacar o demônio Hujiao, Dion o impede com sua espada e revela com raiva que foi ela quem matou seu pai, Yuan Xin. O demônio parece desfrutar deste momento em que ambos os jovens estão com raiva e decide provocá-los. Jian reage tentando lançar um ataque com sua espada, mas o demônio decide manipular o corpo de Sheng e colocá-lo à sua frente, usando-o como escudo. Ele começa a usar Sheng como um fantoche, fazendo a criança atacar seu irmão com seu cajado divino. Enquanto o demônio Huzhou estava distraído, o príncipe tenta atacar por trás, mas ele consegue evadir o ataque sem problemas. Ele então tira o famoso sino, e ao tocá-lo, o velho da entrada da cidade aparece. Finalmente, ele revela sua verdadeira identidade. Ele acaba sendo o monstro que mata caçadores de demônios. Aquele que Yuan Xin lutou daquela vez enquanto seus filhos estavam presentes, o infame demônio Azura. Ele ataca os rapazes no campo de batalha, e finalmente eles decidem unir forças para lutar juntos. Os jovens guerreiros tomam a iniciativa e atacam o demônio Azura, mas ele parece inalterado, pois os ataques não causam dano. O príncipe então decide colocar o fragmento da alma celestial em sua lança, e eles emboscam o demônio, causando alguns danos. Enquanto isso, Hujiao pergunta a Sheng se seu irmão mais velho lhe contou como o pai deles morreu.
Então, ela diz que lhe mostrará como aconteceu. Quando o demônio Asura está prestes a atacar os rapazes, ele de repente para e decide ir diretamente para Shao-Pa. Nesse momento, o mensageiro celestial parece reagir. E enquanto o demônio está prestes a executar seu ataque, o príncipe aparece, perfurando-o com sua lança, embora Tian Yu também seja ferido pelas garras do demônio. O príncipe entrega a alma celestial a Shao-Pa e desmaia. Isso enfurece a jovem, que ataca cegamente o demônio Huzhou, mas é protegida pelo escudo protetor do poder do cajado divino. O demônio afirma que Shang agora lhe pertence, e o rapaz diz ao irmão para escapar e não se preocupar com ele. Vemos o demônio Asura reagindo às instruções de Huzhou. Jen decide que é o momento certo para usar sua técnica de sacrifício de sangue, e nosso herói, enfrentando Asura, tenta lutar contra a consciência da espada. Isso é percebido pelo demônio Zhao, que tenta destruir a alma de Jen. Nesse momento, ele entra na memória de nosso protagonista, manipulando-o com sua lembrança. De repente, o jovem ouve a voz de seu pai chamando-o, dizendo que um dia ele entenderá o verdadeiro significado de suas espadas gêmeas e se tornará o mais forte caçador de demônios. Vemos o demônio ficar surpreso, e nosso protagonista começa a emanar uma energia poderosa e tremenda, quando suas espadas escorregam de suas mãos e Titian aparece pegando as duas gêmeas. Jen lhe pergunta como empunhar o verdadeiro poder das espadas gêmeas, e ele responde que as espadas podem matar demônios e deuses, mas corpos mortais também podem morrer. O verdadeiro poder não reside nas espadas afiadas que eles carregam. O verdadeiro poder de um caçador de demônios é a crença em proteger as pessoas que amam. Nesse momento, o demônio Huzhou começa a desesperar e envia Asura para matar Zen. No entanto, o demônio cai diante de um rápido ataque de espada, aparecendo atrás de Zhao e ameaçando-a para libertar seu irmão mais novo Shang. Sem perceber, o demônio que controla seu irmão sinaliza para Shang atacar com seu cajado divino. O rapaz grita para o irmão escapar, mas Huzhou está determinada a fazer o rapaz matar seu irmão com as próprias mãos, fazendo-o desferir alguns golpes duros até que ele esteja gravemente ferido no chão. Assim que ela está prestes a desferir o golpe final, Jen reage e pega o rapaz, deixando-o incapaz de se mover. O demônio, vendo que esses irmãos não querem ser separados, sugere que morram juntos. Ele usa uma técnica conhecida pelos caçadores de demônios, a prisão dos 5 dedos. Antes que a mão se feche e eles fiquem presos lá dentro, Jen joga seu irmão para fora da prisão, pedindo-lhe para não perder contra si mesmo. A prisão acaba se fechando com Jen dentro. A criança enfurecida fala com sua alma, perguntando qual é o preço por ter grande poder. Sua alma responde que o poder também lhe pertence. Depois disso, ele se liberta da manipulação do demônio e libera todo o seu poder interior, mudando drasticamente sua aparência. O demônio fica assombrado com o que vê. Assim que ele está prestes a mencionar seu nome, vemos que o cajado divino perfura esse ser, dizendo-lhe que ele não tem o direito de desrespeitar o rei e que deveria morrer queimado. O demônio implora por sua vida, mas é rapidamente derrotado sem deixar vestígios. Depois disso, a criança desaba no chão. Mais tarde vemos o imperador despertar e ao olhar para cima, ele vê que tudo finalmente chegou ao fim. Algum tempo depois, o imperador, junto com nosso grupo de amigos, se despede do príncipe. A cena é sombria para os habitantes que lamentam a perda. Ao longe, Jen observa muito frustrado com a situação, mas eles finalmente vingaram seu pai, assumindo que o príncipe pagou o preço. Mais tarde, vemos nosso protagonista com o imperador no portão da cidade. O sábio imperador diz a Shang para ir ao Monte Shumi, onde ele encontrará tudo o que quer saber, a terra onde os deuses se originaram. No entanto, ele também os avisa que demônios e fantasmas habitam aquele lugar onde muitos guardiões caíram derrotados. O mensageiro divino diz ao imperador que após a guerra entre deuses e demônios, a rota direta para o Monte Shumi não existe mais. O imperador lhes diz que pode levá-los, e um portal transfronteiriço emerge de suas mãos. Antes que eles tomem essa rota através do portal, o imperador diz a Xiao que os portões da cidade estarão sempre abertos quando ele decidir retornar. Então, eles embarcam no navio Pequeno Dragão Branco e partem para novas aventuras. No final da temporada, vemos uma garota caminhando com sua mãe, que encontra o chocalho do demônio Huzhou. Ela o faz soar, e no rosto da garota podemos ver um sorriso malicioso. Fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e clique no ícone do sino para receber novos resumos de animes.